Boa noite, queridos amigos. Desde já agradeço a atenção de todos e agradeço também a presença dos nossos amigos espirituais que sempre estão juntinho da gente para nos amparar e nos auxiliar em nossas preleções. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o poder da palavra. As palavras são reflexos dos pensamentos e dos nossos sentimentos. Elas são muito importantes para a nossa comunicação e para o relacionamento humano. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz: a emotividade plasma a ideia e a ideia determina a atitude e a palavra que comanda a ação. A palavra, antes de sair da nossa boca, ela passa pelo pensamento. A palavra é a manifestação do nosso pensamento que teve origem em nosso sentimento. Em Mateus capítulo 12, no versículo 34, Jesus nos diz: a boca fala do que está cheio o coração. E é do coração que partem as más tendências e as más atitudes, assim como as boas tendências e as boas atitudes. O pensamento cria em torno de nós uma espécie de campo fluídico magnético. Toda palavra cria imagens naquele que nos escuta e toda imagem é criadora de algo. A pessoa que nos escuta vai criando imagens que descrevem aquilo que falamos. Se esse pensamento for bom, de amor, de caridade, o nosso campo fluídico magnético vai atrair espíritos bons, espíritos de luz. Porém, se esse pensamento for ruim, de maldade, de malevolência, todo o campo fluídico magnético irá atrair os irmãozinhos que vibram nesta mesma sintonia. Então, vejamos o que falamos. Toda palavra que proferimos, que sai da nossa boca, tem um poder enorme. Primeiro determina quem fica perto da gente e depois ela tem o poder de alegrar ou de entristecer o nosso próximo. A palavra também é uma ferramenta que nos foi dada pela providência divina. E como é que estamos utilizando esta ferramenta? Esta é a pergunta. Jesus condena toda e qualquer violência, condena a cólera e até mesmo as palavras rudes, as palavras que não têm cortesia. Nós podemos usar tudo isso, esta palavra, esta sintonia, contra os nossos semelhantes. E Jesus nos deixa claro nas máximas: bem-aventurados os que são brandos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Deus, ele não permitiu a fala para nós inutilmente. Ele a colocou para que pudéssemos nos comunicar com o próximo e para que pudéssemos evoluir. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for promover a edificação. Ou seja, não diga nada inútil, estéril, que não seja necessário, nada que possa magoar, prejudicar alguém. Que seja para edificar a nossa fala, a nossa palavra, auxiliar e levantar o ânimo do próximo. E somente passando pelas experiências do convívio com o próximo é que podemos exercitar a paciência, a benevolência, o perdão, a caridade e outras tantas virtudes. Por isso, o pensamento é uma onda eletromagnética que atinge o próximo e não só o próximo, atinge a nós mesmos. Lembremos que a palavra cria formas pensamentos que sensibilizam nossa psicosfera
e a psicosfera do nosso semelhante, facilitando assim a chegada de espíritos que estejam na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória que a nossa. Nossos pensamentos, transformados em palavras, podem transmitir conforto e amparo ao próximo, assim também como pode transmitir tristezas e mágoas. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos diz que nossa conversação, sem o percebermos, age por nós naqueles que nos escutam. Podemos construir e destruir através das palavras. Sócrates, filósofo grego, que viveu por volta do ano 400 a.C., ele dizia que ao proferirmos alguma palavra, nós deveríamos passar pelo crivo das 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Será que tudo que proferimos quando escutamos de alguém alguma coisa e vamos passar isto para outrem, será que é verdade? Precisamos ter a certeza da verdade. A segunda peneira é a bondade. Será que o que a gente disser daquela pessoa, será que nós não estamos desrespeitando? E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Será mesmo que é necessário falarmos assim de outra pessoa? É construtivo passar para frente alguma informação daquela pessoa? Devemos sempre ter a atenção e devemos sempre ser a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Nas discussões onde os ânimos estão assim mais alterados, dizemos muitas palavras equivocadas nessa ocasião. Mas se estivéssemos calmos e tranquilos, se estivéssemos normais, nós não diríamos tais palavras. E assim, quando a gente está mais calmo, a gente percebe que antes falávamos coisas que não eram muito boas. Por isso, precisamos ter calma e calar quando estamos agitados. A palavra falada é um portal que se abre para realizar os nossos caminhos. São pensamentos expressos que, carregados de energia positiva, como a coragem, como o amor, ajudam a encontrar a nossa felicidade interior. E não é somente a nossa, ajudam também a encontrar a felicidade interior do nosso próximo. Mas se estivermos carregados de palavras que tenham medo, que tenham raiva, que vão esvaziar a possibilidade de nós nos encontrar, de nos encontrarmos, de nós tudo fazermos para sermos felizes e aquilo que realmente queremos realizar. Energia e vibração positiva são os temperos necessários para sermos felizes, são os temperos necessários que devemos transmitir através das palavras. E o que você vai dizer antes de dizer a uma pessoa? Diga você mesmo. Veja se você irá gostar daquilo que você vai dizer. E também não é só o que se diz, mas da maneira como dizemos. Tudo pode ser dito a respeito de alguém, mas isso tem que ser com respeito e com tons de gestos e gestos gentis. O que determina que uma crítica seja construtiva ou destrutiva, na verdade, é a maneira como ela é dita. Mas, antes de proferir qualquer palavra, orai e vigiai. Isto serve não só para as palavras, mas também para os gestos. Queridos amigos, vamos exercitar o vigiai em nossas palavras, faladas e escritas, também em nossos gestos, que sejam mansos, serenos e cheios de amor. Lembremos que os gestos caminham junto com as palavras. Às vezes, um gesto
vale mais do que 1000 palavras, não é mesmo? Um sorriso, um abraço pode transformar a vida de uma pessoa. Uma forma de começarmos tudo isso é dentro da nossa própria família, dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E não é só com os nossos familiares. Podemos exercitar esta boa palavra, esta boa atitude, também com os nossos bichinhos, nossos animais de estimação e até mesmo com as nossas plantinhas. Todo ser humano deseja ser tratado com carinho e atenção, principalmente os idosos e os adolescentes. E não devemos esquecer jamais das crianças. Elas merecem o nosso amor no mais alto grau. Através do poder criador da palavra, podemos acender luzes ou trevas em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Que nossas palavras venham desprovidas de todo o mal. E para isso é preciso que tenhamos o coração puro. E para um coração puro, nós temos que ter vigilância, sim. Temos que ter a prática do bem, a busca do conhecimento e do entendimento das leis divinas e do Evangelho do Cristo. Sem contar que com as crianças também devemos exercitar todo o Evangelho de amor do Cristo, não só com o nosso semelhante adulto, não só dentro de casa, mas também no ambiente de trabalho. E assim, meus queridos, vamos encerrar a nossa preleção de hoje, deixando aí uma reflexão para todos nós. Estamos usando corretamente esta linda ferramenta que Deus nos deu, o dom da palavra, o dom de nos comunicarmos com o nosso próximo? Será que estamos fazendo corretamente aquilo que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou não só proferir as palavras, mas Jesus nos ensinou exemplificar aquilo que estamos proferindo. Eu desejo a todos uma feliz noite, que todos tenhamos a graça de receber as bênçãos do Senhor. Muito obrigada pela atenção, que todos fiquemos na paz e na luz do Cristo Senhor. Graças a Deus.